Continuando a nossa análise do diagrama em blocos, agora vamos ver como que ele processa as instruções, não executa, só processa, e o que ele faz com os registradores. Tá, então no vídeo anterior a gente tinha chegado até aqui, né? Isso aqui é uma lista de instruções em assembly x86, que aqui ele chama de macro operação. É a nomenclatura da microarquitetura da Intel. Uma coisa interessante, né? Ele pega 4 dessas instruções e passa para o próximo estágio de pipeline. E esses caras aqui estão chamados decoders, né? Esse cara aqui é um simple decoder e esse cara aqui é um complex decoder. Esses caras estão efetivamente decodificando a instrução, tá? Aí já tem a treta, né? Opa. Tá. É o seguinte, o que esses caras estão fazendo eles estão decodificando a instrução, e fica aqui assim, ó. A instrução externa está no assembly Intel, que é CISC. Nossa, ficou feio. Desculpem. CISC, agora sim, tá? Que é x86, olha lá. É o assembly original mesmo, para uma representação interna, que na verdade são, eles chamam de microoperações, ó. As macro-operações lá de cima são transformadas em micro-operações. Essas micro-operações, elas são essencialmente muito similares a um assembly RISC interno. Tá? Isso tem a ver com microprogramação, tem uns detalhes técnicos aí que não vem ao caso agora. Então, não é exatamente um assembly RISC interno, mas é muito parecido, é muito similar. E logo de cara você bate o olho e fala assim, tipo, pô, professor, assim, sem querer ser chato, tem um estágio de pipeline, esse cinzinha, que a gente não precisava se o assembly externo fosse igual a esse interno RISC, entre aspas. E é verdade. A gente não teria toda essa decodificação que a gente viu no vídeo anterior. Me parece que ficaria muito mais rápido, mas por que eles não fazem isso? Dependência de caminho. Aquela história do teclado QWERTY, então eles têm que manter esse CISC externo para manter a retrocompatibilidade com todo o software que veio antes. Daí, a vantagem de fazer essa decodificação aqui é que aqui internamente, nesse tal desse RISC, entre aspas, você é livre para implementar do jeito que você quiser. Então você pode fazer até alterações nessa ISA interna, não é uma ISA interna, tá? Mas você pode fazer alterações aí, se você quiser. Isso promove, dá a capacidade de você fazer otimização. E esse troço é feito porque ali dentro daí a gente consegue usar o pipeline direito, né? Com essas instruções CISC originais não teria como. Um exemplo, deixa eu apagar essas coisas aqui porque eles estão me incomodando. Um exemplo a gente entende aqui, ó. O Simple Decoder são instruções simples. Por exemplo, carregue o registrador RAX com a constante 13. Simples. Some o RBX com o RCX e guarde o valor no RBX. São instruções simples, né? São parecidas com as nossas instruções do MIPS. Então, se você estiver usando essas instruções, que são mais modernas e tal, a decodificação é simples. Uma instrução daquelas dá uma ou poucas instruções internas. Mas aí a gente tem esse cara da esquerda. Esse cara da esquerda está escrito Complex Decoder. Puta, mas o que é uma decodificação complexa? A gente tinha aquela instrução lá, se vocês lembrarem, na época lá atrás de aula presencial em março, eu cheguei a comentar, acho, Rep Moves B. Cortou o R e o M. Mas tudo bem. Essa instrução Rep Moves B, vamos ver se eu consigo fazer. Cara, eu não consigo acertar o lugar, caramba! Vou escrever assim então. Rep. Nossa senhora, que horror, professor. Vocês não estão vendo como que eu estou escrevendo isso aqui. Então, assim, o que essa instrução Rep Moves B fazia? Ela copiava um bloco inteiro de memória de um lugar para o outro. Cara, isso aí gera loop. Se gera loop, quer dizer que você tem várias instruções do tipo do MIPS. E é por isso que aqui ó, a gente tem um monte de setinhas. Porque, ao contrário da instrução simples, que você gera uma ou poucas instruções, a partir da instrução do assembly da Intel para essas instruções para as microoperações internas, um troço que gera um loop vai ter várias instruções. Uma das coisas que os caras comentam é o seguinte: se a sua instrução for uma instrução complexa,
Não use, porque perde desempenho. Tá? A função desse Complex Decoder aí é manter retrocompatibilidade, não é ter alto desempenho. Então, se alguém está usando um Happy Moves B, o processador sabe que isso é um software que foi compilado 20 anos atrás e ele não tem preocupação nenhuma em fazer a coisa ficar mais rápida. Daí você consegue fazer um circuito mais enxuto e tal, porque eles não estão interessados em velocidade aí. Está escrito lá no manual, use as instruções novas. Tem várias instruções que está escrito. Essa é uma instrução legacy, quer dizer, uma instrução legada, antiga. Não use ela. Tá? Aí agora sim, agora a gente tem uma coisa mais tranquila, passando dos decodificadores. Nossa, a gente tem aqui ó, uma fila de instruções decodificadas. Ah, que legal! Com 28 entradas de microoperações. Agora a gente tem esse termo microoperação. Uma microoperação é como se fossem as instruções tipo RISC que a gente tem internamente nessa microarquitetura. Tá? E ele faz fusão de microoperação da mesma forma que eu expliquei que ele faz fusão de macrooperações. Né? Na hora que você transforma essas três instruções em várias microoperações, às vezes tem umas instruções que são redundantes, você zera duas vezes algum registrador ou coisa parecida, então você consegue aumentar um pouco o desempenho tirando os caras da lista. Mais coisa interessante, olha só. A gente tem um Loop String Decoder. A função desse cara é a seguinte, na hora que aparece um loop, ele detecta o loop na parte já decodificada, já das microinstruções, para não precisar fazer todo esse trabalho anterior aqui de novo. Eu não lembro do tamanho nessa microarquitetura, mas os mais modernas têm tipo 1024 bytes ou instruções, ou 2048, esse é o número. Dá para você fazer um loop com até 1K instruções. Cara, esse é um loop meio grandinho. E o fato de você não precisar ir buscar da memória, decodificar, fazer todo esse trabalho de novo, acaba economizando um pouco tempo, né? Você aumenta o seu desempenho. Eu acho muito bacana essas coisas de loop. Também tem ali daí na direita um sequenciador de microinstruções. É só para você saber, porque aqui né, a gente parece que perde a informação de qual instrução está antes da outra. Porque esses decoders estão fazendo tudo em paralelo, aí você precisa de um cara para fazer essa ligação da fila original de instruções para essa fila de micro operações, das macro e micro operações, para você saber a ordem. Daí ele marca direitinho qual é a ordem que tem que ser feita de execução. E essa é a parte de instruções, né? Finalmente, quando a gente chega aqui assim, ó, a gente já tem todas as instruções decodificadas e prontas para ser executadas. Aí a gente tem essa coisa esquisita aqui, que eu vou mencionar rapidamente, tá? Esse RAT aqui, Register Allocation Table, tá? O que o cara está fazendo? E eu vou explicar bem por cima porque os detalhes eles são meio espinhosos e acaba ficando muito complicado. O processador tem mais registradores internos do que a gente consegue ver no assembly. Tá? Vários processadores fazem isso, não é exclusividade da Intel. Então, assim, a Intel tinha uma época que eles tinham, na boa, você tinha 4 registradores que dava para usar. Tinha mais, tinha 8 registradores, mas na real você conseguia usar só 4. Hoje em dia não, hoje em dia você tem uns 16 registradores, eu acho que dá para você usar uns 12 deles, tá melhor. Mas mesmo assim, meio que falta registrador. Daí o que eles fazem? Eles têm internamente 128 registradores. Se eu não me engano, esse é o número nessa microarquitetura. Essas coisas tem que olhar, eu sou ruim de decorar números, eu sempre esqueço, eu esqueço de olhar, eu vim gravar o vídeo, então é isso aí. Tá, mas tem mais registradores ali dentro. Então os caras mapeiam os registradores externos para os internos. Quando você tem, se fosse o MIPS lá, o S3, S5, esses caras são mapeadas internamente daí para um cara de R0 até R127. Por que isso? Porque como tem pouco registrador, os compiladores têm que reutilizar os registradores. E essa reutilização de registradores cria dependências falsas de dados, tá? Chama antidependência. Vocês não precisam saber disso porque eu não quero ter que explicar porque ele é muito cheio de detalhes, mas eu estou dando a real para vocês. Então, quando a gente compila, ele gera muita dependência falsa. E essa dependência de dados causa aqueles problemas. É um hazard, né? E quando você remapeia, como você tem mais registradores disponíveis internos, você
essas dependências, esses hazards deixam de existir. Acreditem, funciona. Tá? Tem uma outra razão para essas dependências falsas existirem, é quando a gente está executando loops. Essa parte eu recomendo vocês lerem no livro, chama Loop Unrolling, tipo desenrolar o loop. É uma técnica de compilação que acelera o desempenho e ela gera uns artefatos, e você ter mais registradores internos do que externos resolve esse problema. E o livro explica bonitinho, eu acho bem bacana você entender por que você ter mais registradores lá dentro aumenta o desempenho. Aqui eu só estou contando para vocês que é como acontece, tá? Então, finalmente aqui embaixo, quando a gente chega aqui na tal da Reservation Station, o que a gente tem nessa Reservation Station? A gente tem as micro-operações em ordem, prontas para serem executadas, já com os registradores remapeados, tá? Então, agora é só executar, que vai ser o que, que vai ser o que vai acontecer aqui embaixo, só a execução, mas aqui as instruções já estão prontas para serem despachadas para execução. Que a gente vai ver no próximo vídeo, claro.